Olá, seja bem-vindo ao Minuto Jurídico. Neste nosso breve encontro, iremos tratar da nova forma de terceirização, alertando o tomador de serviços para algumas dicas muito importantes. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e todas as quartas-feiras tem acesso a vídeos com relevantes dicas jurídicas. Antes da Lei 13.429 de 2017 e da reforma trabalhista instituída pela Lei 13.467 de 2011, a terceirização tinha por regra a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, por força da qual estava autorizada apenas e tão somente a terceirização da atividade meio do tomador de serviços. Após referida reforma, passou a ser também autorizada a terceirização da atividade fim de uma empresa, ou seja, a sua atividade principal. Todavia, a empresa tomadora conserva a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações fundiárias, trabalhistas e previdenciárias dos prestadores de serviços, bem como está sob o risco de que venha a ser caracterizado o vínculo empregatício em relação àqueles que prestam serviço terceirizado. Vamos tratar brevemente de 7 principais dicas para que as empresas tomadoras de serviços se protejam contra os riscos de uma terceirização viciada. Contrate pessoa jurídica. A própria lei proíbe a contratação diretamente de pessoa física. A contratação de mão de obra terceirizada deve ser realizada por meio de interposta pessoa, ou seja, a prestadora de serviços, que é a real empregadora dos prestadores. Ao contratar uma prestadora de serviços, promova toda a checagem possível. Verifique se esta prestadora não responde a ações cíveis, se ela não responde a ações trabalhistas e, se responder a ações trabalhistas, quais as posturas que ela tem em juízo. Ela concorda com a exclusão da lide da tomadora de serviços? Ela assume a responsabilidade pela condenação? Cheque tudo quanto você puder checar. Vincule o pagamento por meio de um contrato muito bem escrito à apresentação de todos os documentos que comprovem o correto, regular, integral e tempestivo recolhimento de todas as obrigações trabalhistas, fundiárias e previdenciárias. Vincule o pagamento da fatura à demonstração e correção destes documentos. Não trate, jamais, os prestadores de serviços como seus subordinados, pois a subordinação jurídica é um dos elementos, talvez o mais forte, que caracteriza o vínculo empregatício. Portanto, não ordene diretamente os prestadores de serviços. Claro, você pode orientar o trabalho, mas não pode ter ações como, por exemplo, a aplicação de penas disciplinares, não pode determinar quem deixa de fazer uma determinada atividade, enfim, você precisa, e aí vai mais uma dica, contar com a presença de um preposto, um representante da tomadora de serviços, pois este preposto, juntamente com o preposto da prestadora de serviços, é que vão ajustar os trabalhos. Vale dizer, ao invés de você ordenar diretamente a mão de obra terceirizada, sempre o faça por intermédio de um representante da tomadora de serviços. Caberá a este representante levar à direção da tomadora reclamações,
pedidos, determinações. Uma outra dica: indique os prestadores de serviços de forma a diferenciá-los dos empregados da sua empresa. Lembrando que os prestadores de serviços, por força de lei, têm direito a utilizar o refeitório, utilizar os toaletes, vestiários e até mesmo o serviço médico da sua empresa. Não pode haver nesse sentido nenhuma distinção, mas é importante que se diferencie quais os empregados da sua empresa e quais os prestadores de serviços de mão de obra terceirizada. E aí tem um risco muito importante. Não dê a esses prestadores de serviços a identidade da sua empresa. Se eles tiverem que usar uniforme, que seja o uniforme da prestadora de serviços. Crachá deve ser a identificação da prestadora de serviços. Se eles tiverem, por exemplo, depende da atividade, a assinatura de e-mail, cartões de visitas, é muito importante que conste que são prestadores de serviços, para que não se preste como prova de eventual vínculo empregatício. E, por fim, vincule sempre o exercício da mão de obra terceirizada à sua fiscalização. Fiscalize a mão de obra terceirizada. Veja bem, fiscalizar não significa subordinar. Fiscalize se estão utilizando equipamentos de proteção individual. Fiscalize se estão exercendo o trabalho a contento. Fiscalize se estão respeitando as normas de saúde e segurança do trabalho e até mesmo os códigos de ética e compliance da empresa. E diante de alguma irregularidade, não se dirija diretamente ao prestador. Utilize sempre a figura do preposto. Claro, qualquer relação de trabalho leva a um determinado risco. Mas se você seguir essas 7 dicas rápidas, de uma forma ainda bastante superficial, eu tenho certeza que você estará mitigando o risco. Estas são as nossas dicas de hoje. Até o próximo encontro.